Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Escolhi hoje a Epístola de Paulo a Tito, capítulo número 3, do versículo 1 ao 11. O tema é a conduta do cristão. O versículo 1 diz assim: Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Aqui nós começamos a falar sobre os crentes que estavam na ilha de Creta, onde o apóstolo Paulo enviou o seu filho na fé Tito. Ali ele enviou Tito para que ele pudesse levantar presbíteros, anciões, líderes para aquela comunidade cristã, que pudesse colocar ordem e dar desenvolvimento à igreja naquela localidade. E precisava com que esses crentes tivessem uma postura, um posicionamento diferente. Por isso ele dá diversas aplicações para a vida deles, diversas ordenanças e mandamentos para que fosse cumprido pela igreja, bem como para os líderes que seriam levantados. E aqui no capítulo 3, no versículo 1, ele já começa falando que o cristão ele tem que dar o exemplo social, o exemplo na sociedade, tendo uma boa conduta, obedecendo e respeitando as autoridades, sejam elas policiais, sejam elas vereadores, prefeitos, deputados, governadores, sejam elas policiais, sejam funcionários públicos. O cristão, nós trazendo para uma aplicação pessoal, ele deve dar o exemplo, sendo obediente às autoridades, cumprindo tudo o que as leis determinam e também obedecendo, em todas as coisas, reverenciando e tomando posição, fazendo o que é bom, a sua parte social no meio da sociedade, cumprindo todos os deveres que cabe a qualquer cidadão de bem. Então, o cristão, mais do que qualquer outra pessoa, ele tem que dar um exemplo de bons modos. E ele continua no versículo 2 dizendo assim: Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Não caluniar, não levantar falso testemunho, não se meter em negócios alheios, não ficar fazendo fofoca ou calúnias de outras pessoas. O cristão deve, muito pelo contrário, fazer tudo o que é bom, agradável, aprazível, falar bem das pessoas, tomar direção e postura, ter um bom pensamento, uma boa conduta perante Deus e os homens. Diz assim no versículo 3: Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Ou seja, ele está refletindo aqui, o apóstolo Paulo, sobre o passado, a vida pregressa desses fiéis. Ou seja, nós, quando estávamos no mundo, quando vivíamos para o nosso bel prazer, nós éramos cheios de inveja, de ira, de cólera, de mágoas, falava mal das pessoas, faziam coisas que não agradavam a Deus, desobedecia pai e mãe, éramos rebeldes. Mas uma vez sendo regenerado por Cristo, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, nós temos uma nova postura, um novo comportamento, uma nova forma de pensar e agir. O versículo 4 diz assim: Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, uma vez que Deus propôs no seu coração de nos salvar, nos libertar, nos transformar, ele enviou o seu Filho amado que pagou o preço por nós e nos limpou. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos regenerou, nos tirando toda a mácula e fazendo morada dentro de nossos corações. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, a qual ele habita em nós. Por isso temos que dar exemplo a esta geração. Por isso temos que resplandecer o brilho do Espírito Santo
e possui em nós as marcas de Cristo, pois somos salvos, eleitos de Deus, concidadão dos céus. E o versículo 6 diz assim: que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele ali atestando e testificando que foi por meio de Jesus, não por meio de outra pessoa, não por meio de outro intermediário entre Deus e o homem, mas do próprio Filho amado que veio ao mundo morrer por nós, Jesus Cristo, que ele nos regenerou, nos salvou, não por mérito humano, porque não fizemos nada para merecermos ser salvos, mas pela infinita graça de Deus, pelo seu amor e a sua misericórdia para conosco, onde diz a palavra de Deus lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor ao qual nós não podemos alcançar, porque ele é acima de tudo e de todos, ele nos alcançou. Sim, ele veio até nós. Nós somos alvo das misericórdias e da graça infinita de Deus. E o que é graça? É favor imerecido. Nós merecíamos castigo, punição por pecarmos, por errarmos, estarmos afastados de Deus, irreconciliáveis e desobedientes. Mas uma vez que ele nos amou e derramou a sua graça abundante e infinita em nossas vidas, hoje nós somos uma nova criatura. Hoje nós participamos da comunidade da fé, somos igreja e corpo de Cristo. Por isso nós somos tão amados e temos em nós as marcas do nosso Mestre Jesus. Diz assim o versículo 7: ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nós tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha que interessante, justificados pela graça. Eu sou pecador, fui pecador, mas como o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário me regenerou, me redimiu, hoje eu estou justificado. Eu não tenho mais que pagar nenhum preço pelo pecado passado, porque ele já me limpou e a palavra de Deus diz que dos meus pecados ele não se lembrará mais. Então eu estou justificado, inocentado por ele. Em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação, não resta nenhuma expectativa de condenação para nós, que sofrerá os rebeldes e desobedientes, porque nós agora somos justificados pela graça de Deus através de Cristo Jesus, para vivermos uma nova vida nele. E também diz assim no versículo 8: esta palavra é digna de confiança, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Para que nós possamos levar as nossas vidas e praticarmos boas obras, nós temos que lembrar que somos herdeiros dos céus, que somos filhos de Deus e temos a responsabilidade de levar a semente do Evangelho e das boas obras no mundo. Nós representamos o Senhor Jesus aqui na terra. Nós somos dispenseiros da obra de Deus. Ele confiou uma grande obra em nossas vidas para que nós assim praticássemos. Por isso temos que ter bons pensamentos, boas palavras e boas obras. Por isso temos que dar fruto na seara de Deus. Por isso que nós temos que praticar o que é bom, o que é justo, honesto e a justiça de Deus, ajudando as pessoas, levando palavras, semeando com amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. E aquele que semeia com amor, com certeza irá colher também boas dádivas de justiça, frutos dignos do Senhor em contrapartida em nossas vidas. E esta é nossa missão, é nosso dever como embaixador de Cristo na terra, de levar as boas obras, levar o evangelho da salvação, ajudar o nosso próximo e amar a Deus sobre tudo e todas as pessoas. E diz assim também no versículo 9: evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Existem algumas práticas, existem alguns comportamentos que muitas vezes até mesmo aquele que é crente acaba cometendo, que desagrada a Deus.
que são controversas, discussões sobre a Bíblia que não levam a lugar nenhum, seja sobre genealogia, seja sobre a lei, seja sobre a graça ou sobre algum argumento teológico que muitas vezes não acrescenta na fé, não acrescenta em conhecimento, mas vira debates acalorados e que vão apenas levar as pessoas a se desentenderem. Mas nós temos que fugir disso tudo. Nós temos que pregar o evangelho genuíno, a palavra verdadeira de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Não temos que inventar nem colocar nenhum achismo, mas exatamente o puro evangelho, o que o Senhor nos ensina, o que recebemos dele, isso também temos que passar, distribuir e ensinar as pessoas. E diz assim no versículo 10: quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeita-o. Olha que interessante. Existem pessoas que você vai aconselhar, vai advertir, exortar, e ele vai continuar no caminho mau, vai continuar desobedecendo, fazendo o que não é bom perante os olhos do Senhor e dos homens. Esse, depois de você 2 vezes ter falado, mostrado a ele, tentado colocá-lo no lugar dele, mostrando a posição correta, se ele não obedeceu, se ele não quer ser obediente a Deus, não quer te atender, afaste-o. Fique longe, não continue, porque ele está demonstrando com suas atitudes, com suas palavras, que ele não quer ser regenerado, ele não quer voltar ao caminho, ao centro da vontade de Deus. E nós não podemos desperdiçar tempo, não podemos desperdiçar nada que possa atrapalhar na nossa jornada, na nossa caminhada. Temos que valorizar todas as coisas que Deus nos dá. E o versículo 11, para nós encerrarmos, diz assim: você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado, por si mesma está condenada. Ele finaliza dizendo que essas pessoas desobedientes à palavra de Deus, elas estão em pecado. Elas não querem aceitar, estão rejeitando a palavra de Deus e resistindo ao Espírito Santo. Então devemos deixá-la. E para nós que temos a viva esperança, devemos obedecer a Deus, devemos nos sujeitar ao Senhor, devemos procurar com zelo fazer o que é agradável aos olhos de Deus, falar coisas boas, ter bons pensamentos e expressar um desejo ardente de fazer a boa obra do Senhor, amando a Deus sobre tudo e todos e ao nosso próximo como a nós mesmos, para estimularmos a prática de boas obras. Isso é o dever de todo cristão. Fazendo isso, estaremos cumprindo a lei de Cristo. Fazendo isso, estaremos correspondendo com o Evangelho, com a expectativa desse mesmo Evangelho do Reino na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar, nos aperfeiçoar em toda boa obra, nos acrescentando sabedoria e prudência, conhecimento da sua palavra para o crescimento espiritual de cada um. Que Deus possa te abençoar. Essa é a mensagem de hoje. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dá um joinha neste vídeo e compartilhe com as pessoas para me ajudar a semear a boa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu já agradeço a Deus pela minha e pela sua vida. Que Deus te abençoe.